Deus quer falar com você. Pessoas que não têm experiências com Deus, pessoas que nunca, ouça o que eu vou dizer, estão na igreja e nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, nunca nasceram de novo. E eu fiquei meditando nisso porque eu estou inserido nesse contexto, eu faço parte da geração atual. E eu fiquei me remoendo, Senhor, não conseguimos atingir o nível daqueles homens, não conseguimos atingir o caráter de Paulo, muito menos a eficácia do seu ministério, não conseguimos ser um reformador como Lutero, não conseguimos ser santo como Natanael, eis ali varão israelita que não há dolo. Então Deus me levou a esse texto e me respondeu o porquê somos fracos, somos débeis, somos fracassados. Deus me levou a esse texto de Isaías e Deus me disse: a igreja desse século está fria e morna, o cristão desse século não vence, não cresce, porque falta a ele uma revelação nova da majestade de Deus, falta a ele ter experiências com Deus, falta a ele ter um encontro pessoal com Deus, falta a ele ter comunhão diária e profunda com Deus, falta a ele o que está em 2 Pedro 1,4, ser participante da natureza divina. Falta a ele o que está em 2 Coríntios 3,18, e todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor como espelho, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, pelo Espírito. Numa mensagem do Leonard Ravenhill, ele diz na mensagem: a igreja de hoje precisa de uma nova revelação da majestade de Deus. E eu falei: Senhor, como a igreja precisa de uma nova revelação? Nós só temos a única revelação, é a palavra. Esse negócio de novo aí, é da onde veio o movimento neopentecostal, tudo novo. Eu não quis concordar com essa declaração daquele grande homem que eu admiro. Senhor, nós precisamos de uma nova revelação da majestade. Aí o Espírito me falou, ele não está querendo dizer algo novo que sai do Evangelho. Esse novo que ele está dizendo é o próprio Evangelho, porque o que nós estamos acostumados não é Evangelho. Algo novo seria o Evangelho de Cristo. É isso que ele está dizendo. Novo é algo diferente do que conhecemos. Novo é diferente da vida cristã que levamos. Novo é a visão da Bíblia de Deus, do Senhor Jesus que temos. Então ele diz: precisamos de uma nova revelação da majestade de Deus. Qual é essa nova revelação? A mesma que ele deu a Moisés no Sinai, a mesma que ele deu a Daniel no rio Edequel, a mesma que ele conferiu a Paulo na estrada de Damasco. Nós precisamos ver a Deus sem restrição de denominação, de homem, de norma, de componente social. É o que nós precisamos. Foi isso que aconteceu com Isaías. Meu irmão, até nessa altura do capítulo 6, Isaías era como a maioria de nós. Eu creio, não é definido se ele já tinha começado o seu ministério ou se ele iniciou depois do capítulo 6. Provavelmente ele já tinha chamada profética, ele era filho de Amós. Mas a Bíblia diz, preste atenção, que no ano que morreu o rei Uzias, aproximadamente 740 antes de Cristo, Isaías viu o Senhor. Isaías teve uma revelação da majestade de Deus. Isaías viu a glória de Deus. Foi então que quando ele viu, ele entendeu, ele percebeu a condição dele e a condição dos que estavam à volta. O que eu quero dizer? Porque eu quero dizer que Isaías também era como nós. Isaías não tinha conhecimento pessoal de quem ele era. Isaías não tinha conhecimento da necessidade alheia, o próximo.
Isaías provavelmente vivia uma vida superficial como a nossa. Isaías já se contentava com o cristianismo, trazendo para os dias de hoje, que ele professava. Isaías provavelmente estava satisfeito com o padrão de santidade que ele tinha. Isaías provavelmente já achava que Israel e Judá não estavam tão perdidas, apesar da corrupção já nesse tempo, da morte do rei Uzias. Mas depois que Isaías, assim como nós, vivia uma vida de fachada, superficial, fraca, débil, fruto do quê? Da falta de conhecimento de Deus, da falta de uma revelação maior da majestade. Você entende agora, preste atenção, que você lê, ouve sobre a paixão pelas almas, sobre o amor pelos perdidos, sobre o ir de pregar o evangelho a toda criatura, e você não consegue ter esse amor pelas almas, você não consegue ir e pregar a toda criatura da terra, mas você desde que converteu ouve, lê, escuta a respeito de Oswald Smith, da paixão de David Brainerd, de Hudson Taylor, de Jonathan Goforth, de Paulo, de Moisés, mas você não consegue ter essa paixão, você não ama as almas perdidas, você não consegue ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você já ouviu falar de Martim Lutero, que orou durante 11 anos para a convicção do pecado? Você já viu que você não consegue se arrepender totalmente? Você não consegue ver que o seu pecado é grave? Você não consegue ver o efeito da queda? Você não consegue ver dentro de si mesmo quão caído você é? O quão hediondas são as suas obras? O quão sério e grave são os seus pecados? Você tenta, você luta, você ora, mas não te vem a convicção. Se não te vem a convicção, você não luta com o pecado, com o teor que deve ser lutado. E se você não luta com o teor, você não vence. Você vive em passividade. Essa é a passividade da igreja atual. O nosso nível de santidade é baixo. Por que ele é baixo? Porque o nosso nível de entendimento de pecado é baixo. E por que o nosso nível de entendimento de pecado é baixo? Porque não conhecemos um fator, não conhecemos um padrão de santidade que nos pode submeter a completa humilhação. Ou seja, se o meu padrão de santidade é a Madre Teresa de Calcutá, então a minha santidade pode não ser tão alta. Mas quando o meu padrão passa a ser o trono de Deus, a glória revelada, então eu vejo quão miserável sou, quão imundo, quão meu pecado é grave. É isso que está acontecendo na vida de Isaías. Qual então, pastor? O fator que leva a essa grande debilidade da igreja e dos ministérios: a falta do conhecimento de Deus. A igreja não conhece a Deus, a igreja não tem revelação de Deus, nós não temos experiências pessoais com Deus, não estudamos a Bíblia para conhecer a Deus, não vemos seus atributos, não conhecemos a pessoa e o caráter de Cristo, não vemos Ele manifestado no Antigo Testamento, não conhecemos a essência, o caráter, pensamentos de Deus. Então não podemos ter o êxito, o sucesso dos homens do passado. Provavelmente Isaías era como nós, vivia uma vida normal e tranquila, até o capítulo 6. Isaías não é um grande nome na Bíblia,
até o capítulo 6. Então era um homem superficial, fraco, como a nossa presente e atual geração. Só que o que ocorreu com Isaías? Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como ocorreu a mudança na vida de Isaías? Como Isaías deixou de ser superficial? Como Isaías passou a ter impacto e chamado de profeta messiânico? Quando foi que ele foi um profeta digno de escrever mais de 60 capítulos? Como foi que ele conseguiu ter êxito e ser escolhido para trazer as maiores profecias concernentes à vinda do Messias? Quando foi que Isaías saiu da apatia? Quando foi que ele deixou de ser humano, terreno? Porque é tudo isso que somos, vocês, eu, vocês, terrenos, fracos. Não vivemos da fé, não dependemos da graça, não andamos pelo Espírito Santo, não. Estamos vivos pela misericórdia de Deus. Quando foi? Na morte do rei Uzias. A Bíblia diz aqui, que Isaías mesmo diz: eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência com Deus. Os meus olhos foram descortinados. A minha comunhão com Deus se elevou. Eu vi o Senhor. Como ele viu? Num alto e sublime trono. As suas vestes cobriam o templo. O séquito enchia o templo. A luz, o fulgor da glória de Deus enchia o templo. O que Isaías viu? Isaías viu o rei. Isaías viu o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma revelação da majestade de Deus. Quem está sentado em trono? Reis. E qual rei estava sentado lá? O Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele viu os serafins, e serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que eu quero resumir com essa recitação tríplice dos anjos: Isaías viu a glória de Deus. Foi isso que Isaías viu. Isaías teve uma revelação da majestade, aquilo que Leonard Ravenhill diz para buscarmos. Isaías sofreu o impacto de uma experiência profunda com Deus. Isaías viu a Deus, teve um encontro marcante, poderoso com Deus. Isso foi o fator que mudou a vida de Isaías. Isso foi aquilo que mudou. Depois que Isaías teve essa experiência tremenda, e a mesma experiência que a igreja tem que buscar, e agora no advento da graça, não é necessariamente termos uma experiência idêntica dele, vemos glória, fogo, visões profundas. A experiência também vem da comunhão contínua. A convicção também vem de passar horas e horas, como Coríntios diz, de glória em glória, até eu atingir o mesmo ápice que Isaías atingiu.